falando sobre jogos, né? Dessa vez eu queria falar um pouquinho sobre como se dividir, né, um jogo lúdico, né? Como é que ele pode se tornar mais interessante, né? É, do ponto de vista pedagógico, claro. Eu observo muitas revistas de ensino, né, de física ou outras ciências, e tem muitos artigos publicados com jogos educativos que, em sua grande maioria, são ou simuladores, o que é ótimo também, ou é um quiz. Basicamente é uns slides com algumas questões que o aluno acerta ou erra, e aí ele prossegue dentro do jogo, né? É, Às vezes associado com gamificação, né? Questão de pontuação, ranqueamento, competição, enfim. E é válido, né? É válido desde que seja funcional. O problema é que às vezes essas propostas elas podem induzir. Veja, nós estamos falando não de jogos em si, mas jogos educativos, né? E elas podem levar a um rendimento inferior a de outras propostas pedagógicas, né? Por exemplo, você pode estar colocando um jogo com um ranqueamento, né? Você coloca lá um ranqueamento. Não que isso seja ruim, né? É, a, isso pode ser bom pedagogicamente se for bem explorado, mas às vezes o ranqueamento ele meio que cria uma inibição. Quando a pessoa se vê muito distante das primeiras posições, ela pode criar um efeito inibidor, né, na questão do eu nunca vou conseguir chegar naquela posição e tal, né? Ou é, a questão da pontuação também gera outro tipo de competição, né? As pessoas ficam competindo para ver quem tem mais pontos e não necessariamente para quem aprende mais, né? Então assim, tem vantagens e desvantagens nesse tipo de abordagem, né? Por isso que eu tentei fazer com que meus jogos fossem um pouco diferentes da maioria desses jogos que são estilo perguntas e respostas, né? Eu queria que fosse de fato uma ferramenta, né? Por exemplo, no Statistics, como eu já devo ter falado em outro vídeo, eu queria simular um trabalho real de um analista de dados, né? Lógico, de uma forma bem simplificada, né? Para que aqueles estudos que a gente faz de uma forma muito teórica, né? A gente recebe dados prontos, planilhas do Excel, com vários dados aleatórios, aí você faz os tratamentos, né? Limpeza de dados, é, análise de dados, predição de dados e tal. Fica tudo muito abstrato. E às vezes na vida real tem a, a prática, ela destoa bastante da teoria, né? E eu queria criar um ambiente simulado onde você pudesse usar a sua teoria para tentar testar a prática, né? E foi daí que surgiu a ideia dos estatísticas e eu acredito que nesse quesito eu fui muito bem sucedido nessa criação dessa ferramenta, né? O jogo ele é bastante útil para você colocar o aluno para testar por erro, né? Ele aprender errando. Ele vai jogar o jogo, ele vai entender a proposta, lógico, desde que o professor explique adequadamente, e é, ele vai tentar alguma abordagem para ser bem sucedido no jogo e provavelmente vai falhar, né? É o caso de 99% das pessoas em que eu botei, dos meus alunos em que eu botei para jogarem, né? Quase só teve uma pessoa até hoje que conseguiu encontrar a resposta adequada sem ouvir a explicação do professor, né? E isso é excelente, né? O aluno sentir que ele é protagonista do próprio aprendizado. Não foi um professor que deu a fórmula para ele aplicou e deu certo. E porque isso acaba ficando ausente de significado, né? Ele simplesmente cumpriu uma tarefa quando recebe passivamente essa informação, né? E quando ele descobre por conta própria qual a maneira correta de realizar a tarefa, isso fica mais tempo retido na memória dele, tem um significado mais profundo, né? Ele acaba
assim, aumenta até a autoestima do aluno, né, na questão dessa capacidade de aprendizado. Né? Pô, bem, então, como é que eu dividi o estatísticas? Né? Primeiro, a capa, ou seja, a, o start do jogo, né, essa parte inicial, essa imagem que vocês estão vendo aqui à esquerda, ela foi desenvolvida por um design, né? É bem simples, mas ela cumpre a missão, que é dar a entender o que o jogo quer passar. É um jogo é, esteticamente simples, né? Um jogo bidimensional, usando aqueles sprites do RPG Maker, e ele está envolvendo estatística, né? E aí a segunda parte, a história. Eu faço questão de botar essas histórias, uma narrativa que justifique a tarefa. Eu peguei essa ideia do qual é como Slower the Speed of Light, né? Aquele jogo do MIT que eu falei em outro vídeo. Eles também começam com uma história. O jogo nem precisaria da história. O jogo deles é tão massa, assim, tão bem feito, que a história é só a cereja do bolo, né? Nem precisaria. Mas ela é necessária também, porque essas histórias criam engajamento. Essas histórias é que fazem você perceber que você não está realizando uma tarefa, um exercício de casa, né? De trabalho de casa, alguma coisa assim. Você é, cria uma empatia com o personagem, ou você se identifica com o personagem, e aí você quer que aquela missão se cumpra para você ver o que acontece depois que a missão é cumprida. Né? Então, de uma forma bem simplificada, eu também não ia fazer um jogo com a intenção de torná-lo extremamente complexo, né? Eu fiz quatro imagens que justificavam a história do jogo. Né? Ele era um pai de família, desempregado, que queria arranjar um emprego para comprar um presente para a filha, que ele havia prometido. Simples assim, né? E ele consegue uma entrevista de emprego, alguma coisa como analista de dados, alguma coisa assim, né? E o jogo é durante a entrevista. É o teste para ele ser aprovado. Se você for bem sucedido no jogo, você consegue um emprego. Se você não for bem sucedido no jogo, você dá game over e você tem que voltar à fila de buscar emprego. Né? Então, aí começa, após isso, após a história, você começa com a coleta de dados. Eu poderia ter simplesmente jogado algumas tabelas com dados aleatórios para o aluno olhar a tabela e ia ser muito mais rápido. Né? Para que colocar essa parte da coleta de dados? Né? Primeiro, eu queria simular uma coisa real. Né? Lógico, numa situação realmente realista de análise de dados para uma empresa, você não ia na rua perguntar às pessoas o que você quer comprar. Não é tão simples assim, né? Você provavelmente ia usar a internet, ia usar bancos de dados de domínio público ou informações nas redes sociais e por aí vai, né? Para criar um banco de dados de interesses e aí começar a fazer alguns modelos preditivos em cima desses dados para tentar achar o que essas pessoas têm interesse de comprar e aumentar a venda daquela loja. Né? Porém, eu quis fazer com que o aluno sentisse que ele está realmente coletando os dados de forma manual, ele não está pegando isso pronto. Né? E por quê? Porque durante a coleta dos dados surgem erros. Né? É muito comum você estar lá jogando e aí você passa rápido a mensagem. Aí você esquece, porra, eu não anotei aquela informação. E aí eu perdi um dos dados, não dá para retroceder, né? Essas coisas acontecem. Ou você copiou errado, né? Tinha uma informação lá, por exemplo, tamanhos, né? Pequeno, médio e grande. Aí você botou, por algum motivo, você estava distraído e botou um Y na sua tabela lá do Excel ou no caderno, enfim. Né? Suponha, né? Esses erros acontecem. E aí saber trabalhar com os erros é importante para essa predição dos dados. Né? O que eu faço? Eu excluo aquele dado que está errado, eu substituo ele por um valor médio, um valor modal. Isso são coisas que eu quero estimular o aluno a pensar. Né? E, bem,
Só para citar um caso real, né? Eu lembro que durante a pandemia, quando muita gente estava tentando publicar artigos a respeito da predições, né, a respeito de quando ia ser o pico da pandemia, quando é que ela ia acabar e tal, não sei o que. Eu, por curiosidade, eu fui entrar num desses sites de algum parte governamental, que eu não lembro agora o nome, enfim, algum desses órgãos do governo que tinha informações a respeito da Covid, né? Número de mortes, enfim, né? É, dados a respeito da Covid. E eu lembro que estava olhando as tabelas oficiais do governo e naquelas tabelas tinha erros notáveis. Por exemplo, tinha pessoas com 380 anos de idade. Como é que uma pessoa vive? Como é que teve alguém que viveu? É óbvio que não. Né? Uma pessoa não viveu 380 anos. Aquilo é um erro notável. Né? E aí o que eu faço com isso? Será que eu simplesmente excluo? Ou eu posso substituir para um valor modal? Né? Faz diferença? Quando é que não faz? Nesse caso, pode até parecer irrelevante, porque você tem lá 10 mil, 20 mil dados e um erro, né, você pode jogar fora, né? Pode pensar assim. Mas imagine que você está fazendo uma pesquisa científica sobre, sei lá, condutividade elétrica em um material poroso, ou amorfo, enfim, alguma coisa não linear, né? Em algum aspecto. E aí você faz 10 mil medidas e obtém o valor Y. De repente você faz uma e tem o valor Z. Será que aquele valor Z foi um erro? Ou ele é um evento muito, muito improvável que está ali necessariamente, né? Será que eu devo excluir o Z da meu modelo teórico a respeito desse material? Isso é uma pergunta, né, que eu quero estimular os alunos a se fazerem, né? Bom, aí depois nesse processo de coleta de dados, o aluno, suponha, eu sugiro que se você for jogar, faça isso no Excel, né? Pode ser no papel também, no caderno, mas sugiro que faça no Excel. Que aí é mais fácil fazer média, moda, não sei o que, mediana, né? Feita a coleta de dados, aí tem um pré-teste. E isso aqui foi uma sugestão de um amigo, né? Ele... Coloquei uma das partes do jogo que todo desenvolvedor de jogos tem que fazer é os testes de jogabilidade, né? Você tem que botar uma pessoa que não jogou para jogar. E a gente é muito parecido com escrita de TCC, dissertação, tese, livro, né? Você leu aquele material umas 10 vezes, você não encontrou erro nenhum. Aí você bota uma pessoa qualquer para ler e a pessoa na primeira página encontra erro. Eu lembro que eu na minha tese de doutorado, é, eu li ela várias e várias vezes procurando erros para tentar é, passar por menos revisões possíveis na hora que ela fosse para as mãos do meu orientador. E tinha um erro no título. Eu passei batido, né? Essas coisas acontecem, né? Então é importante passar por testes, né? E esse meu colega que testou o jogo para mim, ele achou que seria interessante que tivesse mais algo que testasse as habilidades estatísticas do aluno, né? E nesse caso eu botei um quiz tradicional, né? 3 perguntas com respostas pré-definidas, né? E enfim, aí depois do quiz começa o teste da entrevista de fato, né? Que é você fazer a predição. Outra coisa que é muito importante nos jogos, se eu tivesse feito um jogo sem essas subrotinas de números aleatórios, o, o aluno jogava uma vez e nunca mais jogava, né? Queria decorar a resposta, ia perguntar para um colega que conseguiu obter o êxito e ia sempre dar aquela mesma resposta, ia sempre obter o resultado, né? Para evitar esse tipo de comportamento, eu botei uma rotina de números aleatórios em cada um dos NPCs, né? Em cada um desses bonequinhos que você vai perguntar. Esses dados são aleatórios. Toda vez que você jogar, vai dar um resultado diferente. Né? Então não adianta decorar uma resposta. Né? Perfeito. Tinha uma coisa que eu queria falar também a respeito desses erros, né?
quem conhece um pouquinho de cálculo numérico, né, algumas linguagens de programação, Python, R, Fortran, enfim, Java, tanto faz. Normalmente, é, os programas são escritos e lidos pelo computador em linhas da esquerda para a direita e de cima para baixo, né? E quando você encontra um erro, você escreveu lá um programa com 2.000 linhas e encontrou um erro. Como é que eu normalmente faço para tentar encontrar o local do erro dentro do programa, né? Você tem lá o código, aí eu vou botando uns prints, digamos assim. Imprima alguma coisa se até aqui estiver correto e exclua o resto do programa, né? E aí eu vou fazendo isso até chegar numa parte do jogo em que, numa parte do programa em que ele começa a funcionar dentro do que era previsto para aquele segmento do programa e mostra o print. Quando ele não mostra o print, é porque o erro está após, né? Aliás, o erro está antes de eu chamar aquele print, né? Portanto, essa é uma técnica de se encontrar erros em programas, né? Agora, em jogos é um pouquinho mais complicado você encontrar erros, né? Porque não é uma coisa sequenciada. A ordem com que os fatores acontecem depende do jogador, né? E aí você tem que, dependendo da complexidade do jogo, a única forma de encontrar erros é botando muitas pessoas para jogar. É por isso que tem jogos de grande porte, né, de AAA, dessas empresas, por exemplo, o Cyberpunk, né? Inicialmente ele é um jogo AAA, né? Ele é um jogo famoso, muito popular, muita gente gosta, tem uma grande quantidade de fãs, né? Mas inicialmente ele teve muitos bugs, muitos erros, né? Eu imagino que, embora seja um estúdio grande com muitas pessoas trabalhando, tem coisas que o jogo se torna complexo demais. A única forma de identificar erro é botando muita gente para jogar, porque tem essa não linearidade na organização dos eventos dentro do jogo, né? Ok, desculpe. Aí, enfim, no final tem o teste, que é o teste da sua predição. Você fez 3 palpites. Olha, eu acho que as coisas que mais vendem é isso, isso e isso, né? E o, o jogo vai sortear dentro de todos os NPCs do jogo, seja aqueles que você entrevistou, aqueles que você ignorou, todos. Ele vai sortear alguns, né, 3. E se você acertar 2 dos 3, você tá, pelo menos 2 dos 3, você está empregado e tem um resultado positivo do jogo, né? Então perceba, isso aqui não é um mero quiz, né? Isso aqui é uma ferramenta de fato de ensino. Você pode estar usando isso como um complemento da sua aula. Você dá a teoria inicialmente, depois coloca o aluno para, aliás, dá a teoria, mas sem explicar como resolver o jogo. Aí bota o aluno para jogar, o aluno explica como ele tentou acertar, e aí você diz, olha, seu raciocínio estava certo nesse ponto, mas errado nesse, o correto seria fazer aquilo outro, né? Talvez eu faça um vídeo aí quando eu tiver tempo e paciência, explicando como é que funciona de fato o Statistics, né? Como é que você tem que jogá-lo para ganhar, né? Bem, e aí eu queria, para finalizar esse vídeo, falar também sobre o Physics Quest. O Physics Quest, no fundo, acabou ficando só um quiz. Não, não deu tempo da gente organizar ele da forma que foi planejado inicialmente, né? Porém, além do aspecto gráfico, ele tem a questão da narrativa, que é muito forte nele, né? A, você vai resolver questões de física, no fundo. Porém, não é só, você não vai chegar lá e vai obter a informação. O carro estava com velocidade tal no início, no tempo T1, no tempo T2 ele estava com a velocidade X, calcule a velocidade média, né? Não vai ser simplesmente isso. Você tem um contexto em que as coisas estão acontecendo, você tem um motivo para estar desejando realizar aquelas questões, né? Você está controlando o personagem que é um investigador da polícia, né? E o seu objetivo, que houve uma ocorrência, ou seja, houve um assalto a banco,
E você vai aos locais dessas ocorrências, coletar informações, criar um dossiê que vai ser lido por um juiz. Se você acertou as questões, né, se você fez resolveu tudo corretamente, o juiz vai usar o seu dossiê para incriminar o culpado. Se não, se você errou qualquer uma delas, aí a defesa alega que o dossiê está errado, e como não há uma prova por parte da acusação do ocorrido, o juiz acaba inocentando o ladrão, né? Então, aí no fundo é um quiz. O meu objetivo original era fazer isso tipo um Carmen Sandiego, aqueles jogos infinitos, né? Eu acho incrível como lá na época do Nintendinho os desenvolvedores conseguiam pensar em formas tão criativas de fazer jogos não lineares, né? O Carmen Sandiego, tem uma rotina de números aleatórios. Ele é no fundo um quiz, né? Mas ele tem uma não linearidade nas escolhas, né? O meu também tem isso, o Physics Quest também tem. Porém, a não linearidade é na ordem e não no resultado final, né? O resultado final é sempre o mesmo, né? Se você decorou a resposta, você pode jogar, só marcar as respostas na próxima vez que você for jogar, que vai ter o mesmo resultado, né? O Carmen Sandiego, ele tinha um aspecto de que você acertava um caminho, você acertava uma resposta, chegava mais próximo do bandido, e aí errava o segundo, só que ele não te informava que você errou. E aí você não sabia, rapaz, o que foi que eu errei? Onde foi que o meu caminho destoou do sucesso dentro do jogo, né? E isso é mais uma fonte de estímulo para o indivíduo estar se esforçando para entender as coisas, né? E de uma forma bem simplificada, o Physics Quest tem um pouco disso, mas não tão elaborado quanto no Carmen Sandiego, né? E infelizmente a gente não chegou a esse nível de elaboração, mas mesmo assim ficou, ao meu ver, bastante interessante por causa do aspecto visual, a trilha sonora, essa narrativa, ela casa muito bem com as questões e tal. Eu acho que ficou bem legal também, né? Então, assim, esse vídeo que eu estou fazendo é mais no sentido de instrução mesmo. Quero ficar dando pequenas dicas do pouco conhecimento que eu tenho a respeito desse tema para quem queira adentrar nele, né? Então, muito obrigado pela sua atenção e fique com Deus.